E hoje eu vou te explicar como criar um projeto no DaVinci Resolve, né? A gente já falou de Premiere, já falamos de Avid e agora a gente vai falar aqui do nosso amigo DaVinci. Vamos lá direto e a gente já está aqui na tela logo que ele abre. O DaVinci ele já tem uma pequena diferença entre os outros dois, né? O DaVinci ele trabalha com uma database, ou seja, uma estrutura de dados que ele cria, que é onde os seus projetos vão estar armazenados, né? Então, o DaVinci ele não tem a questão de. Ele tem o arquivo do projeto, né? Obviamente. Mas a estrutura para você mexer com ele, ele tem que estar importado numa database. E essa database pode ser, obviamente, local, na sua máquina, vai estar lá na sua máquina. Ela pode ser num ambiente de rede, se você tem um ambiente de rede compartilhado, alguma coisa assim. Você pode criar um servidorzinho de DaVinci que vai estar nessa nuvem, ou você usar alguma máquina que vai ser a centralizadora dos projetos e as outras máquinas acessam ela para isso. Ou também ainda na nuvem, ele também tem um esquema de você fazer essa database na nuvem, só que isso ainda não está disponível aqui no Brasil, essa nuvem. Tá? O processo de criação do projeto vai ser igual em qualquer uma, né? Então, só você se atentar que tem essas três opções aqui em cima, né? Se é um projeto local, que vai estar só na sua máquina, se é um projeto que vai estar numa rede que outras pessoas vão acessar, ou se ele vai estar na nuvem. Para criar uma database, né? Que é inclusive uma boa prática que você tenha várias databases, você pode vir aqui, ó, onde tem Projects, a gente clica aqui do ladinho, ele abre aqui todas as databases que você tiver, no caso aqui no local, né? Na minha máquina. E eu posso adicionar aqui uma library, né? E ele sempre vai dar essas opções se você quer criar uma library nova ou se você quer se conectar em alguma database já existente. O pensamento aqui é basicamente o mesmo e ele vai, a forma que ele localiza essas databases, né, é sempre pelo nome, tá? Então você vai colocar algum nome aqui, por exemplo, e define aqui a localização, né, onde você quer salvar essa database. Ela pode estar em qualquer lugar, tá bom? Ela não precisa estar num lugar específico no seu computador. Você pode colocar, eu tenho aqui um HD externo, você pode colocar essa database no HD externo, não tem problema nenhum. Mas ele vai criar uma estruturinha ali que é própria do DaVinci, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar aqui no HD mesmo, criar uma coisa aqui, colocar database resolve. Criei a pastinha aqui, vou apontar para essa pasta. Obviamente que ela tem que ser uma pasta vazia, né? Ele já apontou aqui e eu vou dar create. A partir do momento que eu der create, ele já criou, não vai ter nenhum projeto, obviamente. Mas, como eu falei, você pode também se conectar numa database, né? Então, o que eu vou fazer é que eu vou remover essa database aqui, vou desconectar dela. E como que eu conecto numa database já existente? A gente vem aqui de novo no Add Project Library. A gente vai ter que colocar o mesmo nome. Essa aqui é a parte importante. Então, a gente tem que colocar aqui curso YouTube. Em vez de em Create, a gente vai estar aqui em Connect. E no Browse, a gente vai navegar aonde a gente apontou a nossa database ali, né? Ó, DB Resolve. Vou dar um OK. OK e dou um Connect. Ele vai conectar na nossa database. Beleza? Mesma coisa para Network, né? Eu vou só vir aqui nas opções. As opções, a única diferença é que quando você está com o projeto na rede, você vai ter que colocar o IP da onde é o que pode ser o seu servidor de DaVinci ou o IP da máquina que está centralizando esses projetos. Além disso, quando está um projeto na rede, você pode colocar um usuário e senha. O padrão de usuário é sempre esse Postgres e o password sempre é DaVinci. Mas você pode colocar aqui o que você quiser e a mesma coisa você tem que definir aqui um nome para a sua database. Da mesma forma, você pode conectar. E a mesma coisa, você vai ter que colocar o nome da database direitinho, o IP, usuário e senha dessa database. Beleza? Estando aqui no local, temos um projeto. Por padrão, o DaVinci sempre vai ter esse Untitled Project, né, que é um projeto vazio. Mas você pode aqui no espaço aqui de database, né, você pode fazer uma organização aqui de ir colocando pastas, por exemplo, para você organizar os seus trabalhos aqui, né? E aqui dentro você pode criar os seus projetos, né? Vim aqui em New Project
e fazer a criação do seu projeto aqui, né? Então, aqui, projeto DaVinci, vídeo 01. Assim que eu der Create, ele vai criar e abrir aqui para mim já um projeto vazio. O DaVinci, ele é um amálgama, uma mistura de Premiere com Avid. Então, ele te obriga a você configurar o projeto como você vai querer trabalhar. Que é muito parecido com o Avid, né? O Avid ele é bem centralizado no formato do projeto. O Premiere ele não liga muito pro formato de vídeo do projeto, ele vai focar ali na timeline, né? O DaVinci ele faz meio que as duas coisas. Se você quiser voltar para a pastinha, para aquela tela dos projetos, é só clicar na casinha aqui, ó, que é o nosso Project Manager, que a gente vê aqui, para você navegar no seu projetinho. Mas o que a gente quer vir aqui é nas configurações, e aqui é aquilo que eu falei, né? Então você tem que colocar aqui a sua resolução de timeline, a resolução que você vai querer trabalhar com a sua timeline. Caso você queira trabalhar com vídeos verticais, você altera por aqui também. E aqui que é o principal, que é o Timeline Frame Rate, que ele vai travar o frame rate da sua timeline a partir do momento que você começar a importar mídias aqui. Então, no caso aqui, a gente tem... você pode escolher a opção que você quiser aqui para o seu projeto. Caso você for trabalhar em material com field, você tem que habilitar aqui o Enable Interlaced Processing. Só tem que tomar cuidado que o Timeline Frame Rate está aqui em frames por segundo, né? Se eu vier aqui em 29 e habilitar Interlaced, ele vai mudar aqui para 59 e algumas pessoas confundem achando que ele está falando de frame rate. Ele não está. Está falando de fields aqui, ó. São 59,94 fields por segundo, que dão 30 quadros por segundo, tá? Então é sempre bom ficar de olho nisso quando você for criar. Então, no caso que a gente vai querer em 23 mesmo. Video Monitoring. Isso aqui é para caso você tenha uma placa da Blackmagic na sua máquina que está dando um output em algum monitor externo, uma TV, um monitor de cliente, alguma coisa do gênero. É aqui que você faz a configuração de como vai ser esse sinal de saída. Obviamente que a boa prática é juntar as duas coisas aqui, né? Então temos aqui, né, a gente escolheu o nosso frame rate e as boas práticas é que o que tiver na sua timeline vai ser o seu video monitor, né? Então se você está em 1080, o seu video monitor vai estar em 1080 23 também, né? Aqui tem algumas outras configurações para você mexer e tudo mais. Aqui você faz a configuração das suas mídias otimizadas e o render cache e o proxy, né? Acaba sendo um pouco confuso, né? Porque o DaVinci ele tem proxy e ele tem optimized media, né? Quais seriam as diferenças? O proxy é você criar entre aspas, uma cópia do seu material bruto numa resolução mais baixa para que não fique tão pesado. Então, às vezes, você está trabalhando com material RAW em 8K, em tamanhos gigantescos, e às vezes você não tem uma máquina tão potente. Então, você pode gerar um proxy para ele baixar essa resolução para 1080, colocar um ProRes proxy ali levinho, e você consegue fazer a sua edição sem muito problema. A mídia otimizada tem um pensamento parecido, só que a ideia dela é tentar manter a melhor qualidade possível, só tentando deixar ela, como o próprio nome diz, né, um pouco mais otimizada. Então, às vezes você está trabalhando em 4K em RAW e sua máquina não dá conta do RAW, mas se for um 4K num ProRes 444, por exemplo, sua máquina consegue dar o play. Então, a mídia otimizada é meio que para isso. Você tentar manter ali uma relação melhor de qualidade para você trabalhar com essa mídia otimizada de uma forma eficiente, sem ter uma perda de qualidade, né? Que no proxy você vai ter uma perda de qualidade. E o render cache, que é o render automático ali, né? Quando você joga algum efeito, alguma coisa assim, para onde que você quer, como que você quer render. Ele tem aqui ainda algumas opções aqui do Enable Background Caching, né? Ou seja, se a sua timeline está pedindo render e você ficou 5 segundos parado ali sem mexer no DaVinci, ele já vai começar a fazer o seu render, tá? E você pode escolher aqui o que ele quer que ele já vá cacheando automaticamente. Então você vai colocando efeitos ali, composições, transições, o que você quer que ele automaticamente já vá gerando isso para você. No Working Folder, a gente tem aqui onde a gente quer salvar os nossos proxies, onde a gente quer salvar os nossos caches, que é onde vai estar o nosso render cache e as nossas mídias otimizadas. E aqui o Gallery Stills, que é mais para a parte de cor ali, que você consegue salvar os seus presets de cor, alguma coisa assim, não tem tanto por isso. E
basicamente, para você ter um projeto funcional, é basicamente isso. Então, uma outra coisa que eu gosto de mudar é vir aqui no Image Scaling e a gente lidar aqui, escolher como que o DaVinci vai lidar com imagens ou vídeos que você vai colocar no seu projeto que não vão estar na resolução da sua timeline. Então, você está trabalhando numa timeline 1080. Como que ele vai interpretar se você jogar um vídeo em 4K para ele, por exemplo? Ou um vídeo em 720, ou numa resolução mais baixa? Aqui é a opção que ele vai, as opções que ele te dá, né? Então, ele tem, por padrão, o Scale Entire Image to Fit. Então, ele vai, não vai distorcer a imagem de forma alguma, e ele vai encaixar essa sua imagem dentro da sua timeline, né? Do seu 1920 por 1080. E ele vai manter o aspecto da imagem, ele não vai cropar nada da sua imagem, né? Então, se a sua imagem não tiver no 16:9, que seria o 1920 por 1080, você pode jogar, se você jogar algum material fora que não esteja no 16:9, ele pode criar ou as barrinhas pretas do lado ou as barrinhas pretas em cima e embaixo. O Full Frame of Crop é justamente o contrário. Ele vai escalar a sua imagem para preencher o 16:9 inteiro. Então, ele pode cropar coisas para cima e para baixo da sua imagem ou lateralmente. O Stretch, não conheço ninguém que use Stretch, que aí ele vai realmente distorcer a sua imagem para encaixar no 1920, então vai gerar algumas coisas esquisitas. Esse aqui, que é o Center Crop with no Resizing, aqui ele vai manter o tamanho da sua imagem, só vai colocá-la centralizada na timeline. Então, se você jogar uma imagem 4K, ela vai vir gigantesca, e aí você tem que fazer a escala ali na aba de Edit ou de Color, o que seja. Ou se ela for pequenininha, ela vai entrar ali uma imagenzinha pequenininha e você tem que escalar para 1920 por 1080. Então, aqui é meio que você escolher, dar um Choose Your Destiny aqui de como você quer trabalhar, né, com essas imagens diferentes. Basicamente isso. O Output Scaling pode deixar aqui. A gente deu Save e aí está pronto. Seu projeto está criado. Mas, como eu falei, que ele é um amálgama, né? Então, o que acontece? Esse projeto é 23. Então, se você trouxer mídias fora desse frame rate, ele vai chiar, vamos dizer assim, né? Ele vai dar uma mensagenzinha ali e tudo mais. Mas agora, no DaVinci, eu vou vir direto aqui no Edit, não vou portar nenhuma coisa nem nada. Você pode, quando você for criar uma timeline, tem essa opção aqui, ó, que é Use Project Settings, que ele vai criar sua timeline no padrão que está o seu projeto que a gente definiu ali, exatamente como o Avid. Mas a gente pode desmarcar isso aqui e fazer uma timeline custom aqui, a parte do que é o processo, o preset do Premiere ali, né? A parte do que é o settings que a gente configurou aqui do projeto, né? Como é o Premiere. Então a gente pode fazer timelines em diferentes tamanhos, mudar o frame rate, mudar a forma que ele vai lidar com as mídias, mudar o output aqui. Então, de repente, você quer fazer uma timeline para soltar em 4K, alguma coisa assim, você pode mudar aqui. Aqui é o output size, normalmente deixa sempre no tamanho da timeline. Você pode mexer aqui nos espaços de cor, então você pode ter uma timeline que seu projeto é o Rec 709 tradicionalzão que todo mundo trabalha, mas você quer ter uma timeline só para lidar com material em ACES, material com Color Management Pipeline específico e tudo mais. O DaVinci permite que você faça isso, né? Você pode criar a timeline custom. E quando você cria uma timeline diferente, eu vou colocar aqui um 4K em 29, qualquer coisa. Quando eu crio essa timeline num formato diferente, ele coloca no ícone da timeline esse iconezinho aqui de uma rodinha dentada, que é o indicativo visual para você do tipo, ó, essa timeline aqui não está no padrão do meu projeto. Beleza? É isso, vocês estão vendo aí, é rapidinho, facinho. DaVinci é super tranquilo nessa questão de criação. Deixa aqui um comentário se você já trabalha com o DaVinci, se você tem alguma dúvida nessa parte de criação de projeto. E o clássico ali, né, de deixar seu joinha, se inscrever no canal, por favor, se inscreve aí no canal e compartilhe para todo mundo aí, né? Valeu!